Oi, terceiro ano. Vamos falar agora de história. Em história, nós falamos sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Foi lá no comecinho, né? Nós falamos sobre quando eles chegaram, como que foi, né? Como que aconteceu, o que que já tinha aqui, quem já estava aqui. Falamos depois, né, que eles começaram a querer organizar o Brasil da maneira deles. E começou com as capitanias hereditárias, depois veio o primeiro reinado. Lembra disso? Então, a gente vai lembrar um pouquinho dessas coisas todas. Primeiro, antes da gente começar a falar, eu vou botar para vocês um vídeo. Na verdade, é uma música que conta um pouquinho como que foi a chegada deles aqui e fala um pouquinho sobre os índios também, sobre alguns costumes deles. Vê lá que a gente já volta a se falar. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, no Manaus ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Viram a música? Bonitinha a música, né? Eu adorei. Eu quero lembrar só com vocês que quando eles chegaram aqui, né, o Brasil já tinha um nome dado pelos índios, que se chamava Pindorama, o Brasil, lembra? Esse foi o nome que os índios deram para cá, depois eles deram o nome de Brasil. Lá no livro fala também, que não fala no vídeo, né, que eles, numa maneira de organizar, eles começaram com as capitanias hereditárias. Só lembrando o que são as capitanias hereditárias. Eles dividiram o Brasil em pequenas partes, não o Brasil todo, porque eles ainda não tinham entrado no Brasil todo, é mais no litoral, em pequenas partes, e tinha uma pessoa responsável por cada parte, por cada pequena parte dessa, né? Que era o donatário ou os capitães, que eles eram chamados também. Deu certo durante um tempo, depois de um tempo começou a dar errado, e eles resolveram implantar o primeiro reinado. Acabou com essa questão de dividir em pequenas partes e ter vários, né, responsáveis, e era um responsável somente pelo espaço todo. Foi quando começou o primeiro reinado. A gente falou sobre esses pontos, a gente falou das primeiras cidades, como que começou, né, o que eles trouxeram. Nada muito difícil, eu tenho certeza que vocês estudaram. Eu quero fazer com vocês algumas atividades da ficha. Pega lá a sua ficha. Você vai abrir na página 131. Tô abrindo aqui a minha também. Vamos lá? São algumas perguntas, vai dando pause para você conseguir responder, tá bom? Sobre esse conteúdo mesmo que a gente tá falando. É que é um conteúdo importante, né? A história do Brasil, então é bom a gente falar bastante sobre ele. Então vamos lá, na página 131 diz assim, primeiro,
Qual foi a data da chegada dos portugueses em nosso território? Qual foi, gente? Tá chegando o dia. 22 de abril de 1500. Número 1. Número 2. Quanto tempo se passou desde a chegada dos portugueses aqui? Para a gente descobrir essa resposta, a gente tem que fazer uma continha. A gente faz o ano que nós estamos hoje, menos o ano que eles chegaram aqui. A gente chega nessa resposta. Então, sei lá, 2020 menos 1500. Não é aula de matemática, né? Mas a gente também usa matemática aqui. Então, 2020 menos 1500 dá 520 anos, né? Então, a resposta são 520 anos. Número 3. Quando os portugueses chegaram aqui, o território já se chamava Brasil? Acabei de falar isso, né? Não. Como que se chamava? Pindorama. E quem deu esse nome para o território? Os índios. 4. O que significa Pindorama? Não sei se nós falamos sobre isso, eu não me lembro. Mas Pindorama significa terra das palmeiras, porque aqui haviam muitas palmeiras. Tá vendo? Por que eu quero fazer a ficha com vocês? Porque tem algumas informações na ficha que a gente não vê no livro. Aí, número 5, olha, essa é uma pergunta que eu gosto muito. Quando os portugueses chegaram a Pindorama, a terra estava ocupada por milhares de indígenas, que aqui viviam há muito tempo. Mas ainda assim, existem muitas pessoas que dizem que os portugueses foram os primeiros a descobrir essa terra. Pensando dessa forma, o que você acha mais adequado dizer? Os portugueses, eles descobriram o Brasil? Ou os portugueses, eles ocuparam o Brasil? O que é, gente? O mais adequado é dizer que eles ocuparam, né? Porque eles não descobriram. Quando eles chegaram aqui, já tinha gente aqui, esse local já era descoberto há muito tempo pelos índios. Então, eles chegaram e ocuparam o nosso território. Eles não descobriram, ocuparam. Viram da página, na página 132, tem aí a foto do mapa, né, do Brasil, e ele está dividido nas capitanias hereditárias. Ó, repara aí que nesse mapa tem tudo que a gente falou, acho que em geografia, que um mapa tem que ter, ó. O título, tem a Rosa dos Ventos lá embaixo, tem a escala do lado da Rosa dos Ventos e tem uma legenda. Tudo que um mapa tem que ter. Aí ele tá mandando você fazer algumas coisas aí, né? Letra A, pinte de verde a capitania onde foi fundada a primeira cidade do Brasil. Você vai pintar São Vicente. Vai procurar onde está o São Vicente lá embaixo. E vai pintar de verde. Aí B, pinte de amarelo a capitania onde foi fundada a primeira capital do Brasil. Você vai pintar a Bahia de amarelo. E pinte de vermelho a maior capitania representada no mapa. A maior capitania é Rio Grande. Pintar de vermelho. Vamos continuar na 132. Vamos lá? 1. Por qual motivo os portugueses viajaram para o Brasil? Por que eles chegaram aqui? Eles estavam atrás de riquezas. Eles não sabiam que tinha essa terra aqui. Eles estavam procurando uma terra com riquezas que eles pudessem explorar. E eles encontraram o Brasil. Então, a resposta é: os portugueses estavam atrás de riquezas. Número 2. Quais as pessoas que foram trazidas de Portugal para iniciar a colonização no Brasil? Nós falamos na aula passada que os portugueses mandavam alguns tipos de pessoas, né? Cada um com sua tarefa já certinha para fazer, para organizar o espaço. Lembra disso? Então, vinham os oficiais de justiça. Qual a função do oficial de justiça? Ele tinha que fazer a lei e aplicar a lei. Vinham os soldados, que eles vinham para defender o território de qualquer outra pessoa que chegasse. De invasores, né? Eles chamavam de invasores. E vinham os padres. O que os padres faziam? Eles eram responsáveis por evangelizar os índios. Então, vinham basicamente esses 3 tipos de pessoas, que eram os oficiais de justiça, os soldados e os padres. Ok?
Número 3. Como os portugueses escolhiam os locais de fundação das vilas? O espaço era muito grande e como que eles escolhiam? Aqui vai ser uma vila ou aqui é melhor do que ali? Eles escolhiam de acordo com a localização. Eles escolhiam um lugar que fosse favorável a eles. Favorável à plantação, favorável ao comércio, favorável à produção. Não podia ser um lugar que fosse difícil para tudo, não. Motivo pelo qual eles ficavam ali, ó, pertinho do mar. Porque ali era mais fácil acontecer o comércio, já que o comércio acontecia, ele, né, ia e vinha para outros lugares, para outros países, através de embarcações. Então, eles escolhiam os lugares mais favoráveis à produção, a comércio. 4. Como funcionavam as capitanias hereditárias? E aí? A gente acabou de falar, né? As terras eram divididas em pequenos espaços e cada espaço tinha um responsável, que era chamado de capitão ou donatário. E essa pessoa responsável, ela era responsável por tudo, por defender o território, pela produção, responsável por tudo daquele espaço dele. 5. No início da colonização, os portugueses fundaram vilas. Qual foi a primeira vila fundada pelos portugueses? E quando isso ocorreu? Eu não sei se está lá no livro, não me lembro. Mas a primeira vila fundada foi a vila de São Vicente. Nós acabamos de falar isso na página 132 que vocês pintaram, né? E foi em 1532. Responde lá. Virando a página, nós vemos 3 lugares que marcaram a história também das primeiras cidades, né? Que é a Casa da Câmara, o Pelourinho e a igreja, né? Toda pequena vila que era montada sempre tinha que ter esses 3 locais. A igreja, porque era onde as pessoas iam para, né, para rituais religiosos, para aprenderem. O Pelourinho era onde, né, era um local onde se reuniam para fazer as leis serem aplicadas. E a Casa da Câmara era tipo a prefeitura hoje em dia, era onde se reuniam, né, as pessoas que administravam o local, que faziam as leis. Aí você vai ligar aí as imagens. A letra A é lá na última. A letra B é no primeiro e a letra C vai no segundo. Tá bom? Nesse último aí, fala assim, ó. Observe a imagem a seguir e responda as perguntas sobre a fundação da cidade de Salvador. Aí tem a imagem dela. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Vendo essa imagem, por que será que os portugueses escolheram esse lugar? Como eu já falei para vocês, eles ficavam em locais que eram perto do mar, porque todo o transporte, o comércio era feito através de embarcações. Então, eles faziam nesses locais. Então, Salvador, né? Foi a primeira capital, porque ali era um local muito propício para fazer o comércio, né? Era onde tinha muito mar, então era fácil de sair e chegar tudo que se precisava. Era um local estratégico. B. Salvador foi a única capital do Brasil? Não. Salvador, depois teve Rio de Janeiro e hoje Brasília. Número 2. O sistema de capitanias hereditárias não funcionou em todo o território. Foi substituído pelo governo geral. Como funcionava o governo geral? Diferente das capitanias, né, o governo geral tinha um único responsável, um único governador que tomava conta de todo o território. E esse governador ele foi escolhido por Portugal. 3. Como podemos conhecer mais a história de uma cidade? A gente pode conhecer de várias maneiras. A gente pode ver fotografias, a gente pode ir conhecer o lugar, né? As praças, várias ruas possuem nomes de pessoas que já existiram, que fazem a nossa história. Nós podemos pesquisar na internet, em livros. E 4, né, tem que resolver aí esse enigma. Né? Essa aí eu não vou dar resposta para vocês não, gente. Isso aí é muito fácil. Resolvam um enigma para descobrir qual o nome que os índios davam para o Brasil. Ok, gente? Assim nós terminamos história. Beijo para vocês.